Olá, vamos então hoje falar de componentes, uma função muito importante também aqui no SketchUp. Quando formos criar materiais múltiplos que têm as mesmas características, que têm faces iguais, que são cópia do outro, de qualquer objeto que tenha a mesma descrição, é bem usual, é bem importante fazermos como componente para quando formos editar as características serem alteradas de forma conjunta. Então vamos fazer aqui uma demonstração de como eles funcionam. Primeiro, vamos criar aqui um retângulo. Vamos selecionar aqui a ferramenta retângulo e criar aqui. Dois cliques em inverter faces. Bem, agrupar, Ctrl G. Entrar no grupo, offset. Vamos criar a espécie de uma parede. Vou eliminar o fundo. Ok. Saio do grupo. A ferramenta retângulo de novo. Crio um retângulo aqui como um pilar, né? A dimensão está aqui no canto inferior direito. Dois cliques, agrupar, ou seja, dois cliques e criar grupo. Entramos no grupo, dois cliques, inverter faces e assim mesmo selecionado com o botão direito criar componente. Muito simples, nem vamos ter que mexer em muita coisa. Vamos aqui simplesmente dar o nome, pilares externos, externo. Podemos meter aqui a descrição como 30 por 30. Ok, damos um ok, está criado. O processo foi, agrupamos o objeto, entramos no grupo, criamos componente. Daí, o que é que podemos fazer? Nesse caso, com este objeto aqui, sem ter que levantar primeiro o pilar, vou fazer cópia, vou distribuir os pilares à distância desta parede com a ferramenta de mover. Vou fazer uma cópia aqui na última extremidade. Vou dividir a distância por 3 pilares. 3 pilares e clico Enter. Prontos. Tenho ali dividido. Vou selecionar os 3 e fazer uma cópia para baixo. Já tenho aqui os pilares, as formas dos pilares. Entramos no grupo, depois entramos no componente e podemos editar. E vamos levantar o pilar. Como vem, quando criamos componente, eles são alterados de forma uniforme da estrutura às suas características. Levantamos os pilares, prontos. E se formos editar os materiais, quando formos adicionar um material, vamos adicionar um material no pilar. Aqui com essa cor, vamos aqui pintar. Notem que pintou todo o canto lateral esquerdo. Se formos visualizar ele assim, todo o canto lateral esquerdo de todos os pilares. Isso por quê? Porque são componentes. Eles são a cópia de são réplicas. E feito o componente, como primeiro tivemos que criar componentes, eles são editáveis de forma uniforme, eles são alterados de forma uniforme. Vamos pintar um outro lado. O azul mais carregado. E temos aqui os componentes. Saí do componente, agora estou no grupo. No grupo eu consigo mover ele de forma independente, sem que outros se movam. Tenho aqui ele. Mover o objeto. Se eu tiver que mover também outros objetos, eu teria que, primeiro, estando no grupo, entrar no componente. Seleciono o objeto por completo e vou mover. Eles vão obedecer ao mesmo movimento. Quando formos editar, temos que entrar no componente. Toda alteração que fizemos em um vai afetar nos outros. Mas se fizermos alguma alteração quando estivermos fora do componente, estamos dentro do grupo apenas, então ele não afeta nos outros. Inclusive, às vezes, até dá para mudar a textura, dá para adicionar um outro objeto, como podem ver aqui. Vamos adicionar aqui um objeto. Se formos no componente, aqui eu vou agrupar ele dentro desse grupo, vou cortar, vou entrar no componente e vou colar. Como vem, toda alteração, quer seja até cópia, quer seja adição de um outro material dentro do componente, ele vai alterar em todos os componentes.
componentes de forma uniforme. Então esta é a utilização, é bem útil quando eu crio meus materiais, quando também estou, realmente quando estamos a criar a editar uma urbanização, né, um condomínio, quando as casas são iguais. Nós tendemos a criar, quando eles têm a mesma pintura e tudo mais, simplesmente distribuímos as habitações e começamos a alterar em um objeto apenas, e vai afetando em todos que forem cópia da original. De tal modo que acabamos de explicar aqui, os componentes são bem úteis quando vamos fazer pilares, quando vamos fazer gradeamento, materiais que sejam réplica do outro com as mesmas características. Os componentes, eles combinam muito bem com os grupos e são muito usuais para a eficiência no trabalho. Então, pessoal, ficamos por aqui. Não se esqueçam, tradicional. Deixem ali a vossa contribuição, as opiniões nos comentários e até a próxima aula.